Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo. Reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca. Testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Por favor, preste atenção que eu vou fazer a pergunta. Você já imaginou você ter a voz de Deus dentro de si para falar, para te orientar, para te ensinar, para você fazer a escolha certa na sua vida, com quem você vai casar, a roupa que vai vestir, a profissão que vai abraçar, para definir a sua vida todos os dias da sua vida? Você já pensou você ter a voz de Deus falando com você, comunicando a você, alertando você para o que você não deve fazer e o que você deve fazer? Porque quando a voz de Deus está dentro da nossa cabeça, dirigindo a nossa vida, eu duvido que a nossa vida seja a mesma. Eu duvido que você venha a ser infeliz. Duvido. Desde o momento em que você tem a voz de Deus para orientá-lo, você tem tudo. Talvez você seja aquela criatura que não tem pai e a sua mãe te abandonou, ou não tem pai e não tem mãe, não teve o referencial do pai, nem o referencial da sua mãe, você não teve o referencial da sua família, porque você não sabe o que é ter família. E você quer ser feliz, e pensa que pelo fato de casar, você vai ser feliz. A gente sabe que isso não acontece. Mas se a voz de Deus orientá-lo, você pode não ter tido princípios, você pode não ter tido educação, você pode não ter tido um pai ou uma mãe para lhe ensinar, e lhe ajudar, e orientar, e te dar o que você precisava. Mas não faz mal. Com a voz de Deus, minha amiga, orientando a sua vida, aí já era. Você é capaz de enfrentar qualquer dificuldade, qualquer problema, e sobrepujar todas as dificuldades. Foi isso que aconteceu com Abraão. Ele ouviu a voz de Deus, e essa voz o guiou, o direcionou por todos os dias a partir daquele dia. E Abraão veio a ser o pai de muitas nações. Então, a voz de Deus é incomparável. A voz de Deus dá a direção certa, faz você acertar na mosca, e a sua vida nunca mais será a mesma. É claro, a voz de Deus fala e você tem que obedecer, claro. Não adianta ele falar e você não ter ouvidos para ouvir, não obedecer. Mas veja só o texto sagrado que nós escolhemos hoje. O salmista diz, olha só, a voz do Senhor é poderosa, aleluia.
A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade, de grandeza. A voz do Senhor, em outras palavras, dá a visão das grandezas de Deus, dá o entendimento de Deus. A voz do Senhor é poderosa para quebrar julgos, para fazer curar os enfermos, para fazer libertar os oprimidos, para fazer notória a presença dele na vida daquela pessoa. A voz do Senhor é suficiente para você que tem uma depressão, uma angústia, que vive na ansiedade, ser livre da ansiedade, livre da depressão, livre da tristeza. A voz do Senhor é majestosa. A voz do Senhor faz curar o câncer. A voz do Senhor faz quebrar os cedros. Diz o texto sagrado que a voz do Senhor faz tremer a terra, tremer os desertos, porque a voz do Senhor é poderosa. E a voz de Deus foi que fez criar todas as coisas. Ele simplesmente começou falando assim: haja luz. E a luz veio à existência. Então, quando essa voz fala dentro de você, minha amiga, meu amigo, nunca mais você será frágil, nunca mais você será dependente dos outros, nunca mais você será uma criatura problemática, triste, abatida e dependente de favores de A, B ou C. Talvez você seja aquela criatura que aprendeu muitas vozes, você entrou na faculdade, na universidade, e você ouviu muitas vozes, vozes dos amigos, dos colegas, vozes dos professores, você viu e leu as vozes dos cientistas, mas você continua frágil, fraca, débil. Mas a voz de Deus é poderosa para fazer de você um gigante. E a voz de Deus, minha amiga, é o Espírito Santo dentro de você. A voz de Deus é quando você tem o Espírito dele dentro de si. É por isso que o Espírito Santo vem sobre nós, para nos dar a direção para a nossa vida. Então, qualquer que seja a sua situação, qualquer que seja a sua condição social, se você é pobre, rica, se você é feia, bonita, é gorda, é magra, se você é jovem, é novo, é mais balzaquiano, ou então é velho, ou então é ancião, não importa. Você ouviu a voz de Deus, você ouve a voz de Deus e você tornar-se-á um gigante na fé, porque é a voz de Deus que traz a fé. E a fé é o poder de Deus dentro de nós, dentro de você. Então, aquele negócio, puxa, eu não tive oportunidade na vida. Minha amiga, você não precisa de oportunidade, você precisa de ouvir a voz de Deus. Só isso. Se você ouvir a voz de Deus, ele vai fazer de você um gigante. Essa voz vai conduzir a sua vida pelo resto da vida. Você vai saber com quem casar, a profissão que vai abraçar, você vai saber o que vai fazer da sua vida, porque você tem talento, você é uma pessoa que tem talento, todo mundo tem talento, você sabia disso? Todos nós, todos os seres humanos já nascem com talento, você não descobriu ainda o seu talento. Com a voz de Deus você vai saber qual é o seu talento e você vai arrebentar. Vamos assistir o testemunho dessa doutora que fala por si só o que a voz de Deus fez na vida dela e quer fazer na sua vida também. Por favor, pode olhar. Meu nome é Elisséia Zenaro, eu sou médica, eu vim do Rio Grande do Sul, de uma família tradicional, católica, e eu tinha um sonho desde a infância. Meu sonho era de ser médica. Então eu mergulhei nos estudos e o vestibular era muito concorrido. Então a gente tinha que estudar muito. E isso me deixou bastante sobrecarregada, cansada. E nesse meio tempo eu já tive episódios de depressão.
Eu comecei a não ter mais ânimo, comecei a ficar muito aflita, tinha tristeza profunda, não via nenhum sentido na vida, tudo para mim estava escuro. E nesse tempo, durante a faculdade, eu olhava para aqueles pacientes terminais do hospital universitário e eu já ficava chorando. Minhas colegas ficavam perguntando por que eu estava chorando e eu estava super depressiva, eu não tinha mais força de estudar e concluir, né, o curso, e eu vivia um vazio muito grande. Inclusive eu tinha desejo de suicídio. Eu bebia também, estava bebendo já, e eu creio que se eu não tivesse sido conhecido a Deus, eu tinha potencial para ser alcoólatra. Porque eu bebia, eu gostava de beber. Em meio a essa depressão, eu fui procurar um colega psiquiatra, né? E aí ele me passou um remédio, que na época era a famosa pílula da felicidade, né? E ele me encaminhou também para uma psicóloga, para terapia comportamental, para eu ver aonde é que era a raiz da minha depressão, para eu entender um pouquinho o que se passava comigo, o que ocasionou a depressão. Então a psicóloga tentou ver a origem, a raiz da depressão, e o psiquiatra passava o medicamento. Mas mesmo assim, o vazio na minha alma continuava. E a psicóloga chegou para mim e falou: olha, eu não estou mais entendendo o que aconteceu contigo, acho melhor você parar com tudo, vamos parar e recomeçar, tudo de novo. Então, eu já tinha feito várias sessões, aí eu pensei parar e recomeçar tudo de novo, e fiquei me questionando e larguei. Parei com a psicologia e fiquei só com o remédio. Mas mesmo assim ele não estava fazendo o efeito que eu esperava. Eu comecei a ficar frustrada com a situação toda porque eu não reconhecia, eu não sabia qual que era o sentido da minha vida. Então eu saí lá do sul, eu queria ser médica, eu queria crescer na vida, só que isso não estava trazendo para mim a devida alegria, a devida felicidade. Então eu comecei a ficar frustrada com a situação. Em pensamento eu pedia para Deus para me curar, né? Mas a minha fé estava totalmente errada, a minha fé não estava no Deus, a minha fé estava nos outros, nos santos, né? Eu aprendi totalmente errado, eu não fui ensinado o caminho, né? Eu pedi um sinal para Deus e uma amiga da faculdade me falou da fé, me falou da Igreja Universal. E na época ela falou que ela tinha o Espírito Santo. E eu fiquei muito interessada, eu falei: como você tem o Espírito Santo? Então ela falou: então vem numa reunião de quarta-feira que você vai aprender como é que é o caminho para ter o Espírito Santo. Eu não queria ir, eu ouvia falar mal da igreja, né? O episódio que houve aquelas pessoas carregando sacos, para mim era saco de dinheiro, né? Então comentava com a minha mãe: olha mãe, que absurdo esse pastor. A gente tinha esse preconceito mesmo. A dor era maior que o preconceito, tanto que a gente foi lá conhecer, né? O pastor conversou comigo, fez uma oração por mim. Naquela hora, desde que eu entrei na igreja, eu já senti um perfume diferente. E o pastor já veio com muita gentileza conversar comigo, fez uma oração por mim, e naquela mesma noite eu senti muita paz e dormi. O que eu não dormia bem já fazia vários meses, naquela noite eu dormi bem. E a partir dali, né, ele convidou para participar das correntes de libertação e também da quarta-feira, e a gente começou a fazer as correntes. Então ali já eu quebrei o preconceito, porque eu vi a educação das pessoas, a gentileza e principalmente o amor que elas tratavam as pessoas. Então eu parei porque não havia mais a necessidade de tomar os remédios, né? Essa foi a minha fé. Falei: não, eu vou parar porque agora eu tô bem, eu me sinto bem, né? Foi algo sobrenatural, tanto que quando eu voltei lá na médica, né, no médico, ele falou: o que aconteceu contigo? Você tá tão diferente, né? Houve uma libertação, houve uma mudança total e completa. Larguei todos aqueles santos, coloquei tudo fora. Tá? Fiz uma limpeza na minha casa. Minha mãe e meu pai ficaram assim, assustados com a nossa atitude. Pegamos todas as imagens, todas as rezas e colocamos tudo fora. Para receber o Espírito Santo eu tive que deixar o meu orgulho de lado. Então ali eu deixei todo o meu orgulho de conhecimentos, de inteligência. Eu me despojei, eu quebrei o orgulho.
Eu queria muito receber o Espírito Santo, eu buscava de madrugada, assim, ficava lá ajoelhada, orando, pedindo a Deus que Ele me desse o batismo com o Espírito Santo. Num domingo, né, o pastor buscando o Espírito Santo, eu recebi o Espírito Santo, que para mim, a manifestação do Espírito Santo na minha vida foi uma paz enorme. Ela era muito grande, né? A paz que veio sobre o meu coração, sobre a minha vida. Eu fui batizada com o Espírito Santo porque eu deixei o conhecimento, eu deixei a inteligência, os livros de lado, né? Eu continuava estudando, só que eu, nas orações, quando eu falava com Deus, eu mostrava para Deus que eu precisava dele, que eu não era nada, né? A medicina não explica o Espírito Santo. O Espírito Santo mesmo é a fé. A gente sempre falava, né, que era pior do que o estrume do cavalo do bandido, né? O Bispo Macedo sempre usava essa expressão. Então a gente falava isso para Deus. Então acho que realmente o Espírito Santo viu essa humildade, né, esse despojamento, né, e veio sobre a minha vida. Quando eu recebi o Espírito Santo, eu tive aquele desejo de ganhar almas. Então, os próprios pacientes que eu via que já estavam terminais, que iriam falecer, né, em poucos dias, eu já encarava de uma forma não só pela medicina. Aí eu já encarava pela fé. Né? Eu já perguntava, o senhor aceita Jesus como teu único e suficiente Salvador? E até batizei alguns pacientes. Né? Algumas pessoas até quiseram se batizar, então a gente fez o trabalho do ganho de almas, né? E eu inclusive faço esse trabalho, né? E a gente faz esse trabalho por quê? Porque é o mesmo Espírito Santo que eu recebi, eu quero que as pessoas recebam e que elas tenham a salvação. Todo cristão enfrenta dificuldades, né? Inclusive eu tenho várias dificuldades que eu enfrento no meu dia a dia e já tive uma grande dificuldade que eu e a minha família passamos. Nós perdemos um irmão, né? Esse irmão tinha 22 anos, muito querido, né? Um rapaz maravilhoso, né? Que só nos trazia alegria. Desde o início que eu recebi a notícia do falecimento dele, enterro, tudo, assim, eu nunca posso dizer que o Espírito Santo me abandonou. Tanto que eu confortava meus pais, eu não fiquei chorando, não fiquei fazendo drama. Meus parentes falavam, por que você não se atira no caixão, por que você não chora? Eu falava, não, pessoal, eu não preciso disso. Hoje eu sou uma pessoa, né, uma médica que é totalmente dependente do Espírito Santo. O Espírito Santo, para mim, é assim, a direção. Muitas vezes eu pergunto, pai, para qual lado que eu devo ir? Se ele fala, vai para a direita, eu vou para a direita. Se ele fala, vai para a esquerda, eu vou para a esquerda. Se ele fala, não vai, eu não vou. Fé e ciência caminham juntas, né? Não tem por que a pessoa dizer, eu sou uma médica, eu sou um cientista, eu não quero conhecer a Deus, eu não quero fé. Não tem porquê. Porque o Espírito Santo vai nos ajudar na ciência. Ele vai nos orientar na medicina, em qualquer área, na engenharia, na tecnologia, sempre Deus vai dar a direção. Deus está acima de tudo, Ele é a fonte de sabedoria. Você viu? Eu peço que você use só um pouquinho do seu potencial, só um pouquinho da sua inteligência. Ela era católica, apostólica, romana. Ela tinha os seus santos, muitos santos, e fazia suas preces, suas rezas, etc. Mas não funcionava. E por que não funcionava? Porque ela não conhecia a verdade. Porque Deus é Espírito. Deus é Espírito, minha amiga, meu amigo. Deus é Espírito. Se Ele é Espírito, como é que você vai se curvar, vai se ajoelhar diante de uma imagem? Então, é só que pensar um pouquinho. Se Ele é Espírito, a gente tem que entrar na presença dEle em Espírito. Mas como em Espírito? Quer dizer, usando a inteligência. Quando eu falo Espírito, eu falo inteligência, intelecto, a razão. Deus é Espírito, Deus é inteligência, Deus é saber, sabedoria, conhecimento. Então, quando Deus se manifesta para nós, Ele se manifesta através da sua palavra, da sua voz. E aí vem aquele texto que nós falamos, a voz do Altíssimo, a voz do Senhor é poderosa, porque é a voz do Espírito de Deus, é a mente de Deus. Você já imaginou você, que é uma pessoa pobrezinha, uma pessoa infeliz, uma pessoa triste, uma pessoa como eu,
Uma pessoa comum. Você ouvir a voz de Deus, você ter a voz de Deus dentro da sua cabeça, é isso que aconteceu comigo. É isso que aconteceu com a doutora Eliceia. É isso que tem acontecido com milhares e milhares, milhões de pessoas pelo mundo afora. Quando elas ouvem a voz de Deus, a vida delas se transforma como da água para o vinho. Elas deixam de ser aquela pessoa, aquelas pessoas tristes, abatidas, depressivas, para serem uma nova criatura. É isso que Deus quer. Deus quer ser glorificado na sua vida. Deus quer fazer do seu corpo, da sua mente, o templo, a morada do seu espírito, da sua presença. Ele quer fazer de você o perfume de Jesus nesse mundo. Ele quer fazer de você a morada do Altíssimo. E aí, eu pergunto a você, quem poderá destruir essa felicidade da presença de Deus, da voz de Deus dentro de você? Quem? Quem poderá? Não, não tem, minha amiga. A voz de Deus é a lei de Deus, é a palavra de Deus. Que eu queria que você prestasse atenção, porque assim como tem a voz de Deus que ilumina, que orienta, que dirige, que conduz para uma vida promissora, para a felicidade, também existe a voz do mal, a voz de Satanás, a voz da mídia, a voz da mentira, a voz do engano, que tem tapeado e enganado tanta gente, como essa criatura que foi vítima do fake news. Vamos assisti-lo, por favor. Meu nome é Andréia Januário Rezenda de Lima, eu tenho 33 anos, eu sou advogada, eu estudei na Universidade Paulista, sou pós-graduada, já estou há 12 anos na área jurídica. Eu sempre fui focada para os estudos, desde pequena eu sempre estudei muito, tanto que a minha carreira exige isso, que eu sempre esteja atualizada, que eu esteja sempre lendo, que eu esteja sempre em contato com o que acontece. Né? Mesmo sendo advogada, o que a mídia falava, independendo até da mídia, se era uma mídia de grande porte, pronto, falou, eu já não tinha essa preocupação de ver o outro lado. E através da mídia, né, pelos jornais, passava direto que na Igreja Universal faziam lavagem de dinheiro, faziam caixa 2, que o bispo Edir Macedo roubava as pessoas, fazia lavagem cerebral nas pessoas. Cheguei até uma vez a escutar que tinham as esteiras que levavam um monte de dinheiro de um lado para o outro. Pessoas faziam piadas. Quando a gente passava perto de algum Universal, falava, olha a Casa da Moeda, como se ali fosse um local que roubasse as pessoas. Eu moro perto do templo, e sempre morei perto e vi a construção, vi a inauguração. E na minha cabeça eu achava um absurdo aquilo, eu achava um desperdício, sabe? O tanto de dinheiro, uma coisa tão grande, eu achava um desperdício. Na minha cabeça não prestava, por ser da Igreja Universal. De repente, se o templo fosse de outra igreja, talvez eu nem falasse nada. Mas por ser da Universal, por ter esse preconceito, não prestava. Na minha cabeça não prestava. E mesmo com todo esse preconceito contra a igreja e contra o bispo Macedo, mesmo sem conhecer a igreja, eu tinha uma vida vazia, uma vida triste, uma busca incessante por algo que eu não sabia. Eu tinha tudo e não tinha nada. Eu tinha casa própria, carro próprio, um emprego excelente, vivia viajando, rodeada de amigos, festas, tudo que pudesse imaginar que o ser humano gostaria de ter, eu tinha. E mesmo tendo tudo isso, eu sentia depressão, eu tinha depressão. Uma tristeza, às vezes eu queria ficar isolada, aquele aperto no coração, era horrível. Aonde eu ia, aquele aperto, o coração apertava, parecia que tinha uma mão segurando meu coração e eu não sabia. E para preencher esse vazio, essa tristeza, essa depressão, eu bebia, eu usava drogas, não tinha ânimo para trabalhar, eu não tinha vontade. Mesmo sendo apaixonada pela minha profissão, pelo meu trabalho, eu não tinha ânimo, não tinha vontade de trabalhar.
Eu cheguei aí até em psiquiatra, psicólogos, que me deram medicação, né? Eu cheguei a tomar medicação, eram remédios fortíssimos para dormir, porque eu não conseguia dormir. E não adiantou, nada adiantou. Eu cheguei aí a centros de macumba, centro espírita, a terreiros de umbanda, candomblé, quimbanda, N lugares. Tomei banhos que eles mandavam, fiz rituais que eles mandavam, já fui até em cemitério, porque vai no cemitério, faz uma oferenda que tudo vai ser resolvido na sua vida. Mentira, piorou ainda mais, fiquei mais depressiva ainda. No limite da minha dor, do meu vazio, da minha tristeza, eu cheguei a cortar a tela da onde eu moro no 10º andar, para tentar me jogar. O vazio era tão grande, só vinha aquela voz, se mata, se mata. E eu olhei para baixo e parece que uma força maior me puxou para trás. Porque a minha intenção era me jogar. E assim, eu lembro que nesse dia, depois que eu tentei e eu voltei, e passando os canais, teve uma chamada da Universal, no canal, entrou no canal da Universal, no qual um pastor falava, falava exatamente os meus problemas, o que eu estava sentindo ali. E chamando e convidando para uma reunião no Templo de Salomão. E eu fui relutante. Num primeiro momento eu fui relutante. Mas depois eu falei, eu vou. Eu deixei o preconceito de lado. Eu deixei tudo que as pessoas falavam. Eu deixei o que eu sentia. E eu falei, eu vou nesse lugar. Quando eu entrei dentro do Templo de Salomão, que eu passei aquelas portas, parece que eu passei por algo que tirou aquela tristeza, porque eu já me senti mais calma, mais tranquila. A presença de Deus ali era nítida, era nítida. Um Deus que nem eu conhecia, um Deus que nem eu imaginava que poderia existir. Porque eu falava de Deus, mas era da boca para fora. E na minha primeira reunião no Templo de Salomão, foi justamente com o Bispo Macedo, que era uma pessoa em que eu falava mal, julgava sem saber. Me lembro nitidamente que quando ele falou assim, quem quer uma transformação de vida, vem aqui na frente. Eu não pensei 2 vezes, eu fui. O preconceito ficou lá fora, porque eu entrei. Eu falei, eu vou lá na frente. Eu deixei a minha posição de lado, eu deixei tudo de lado, tudo. Eu não quis saber de mais nada. Ali foi eu e Deus. Mesmo sem saber falar direito com Deus, sem saber orar direito, quando eu fui ali na frente, eu pedi com toda a sinceridade, Deus, eu não quero mais isso para mim. Ele me trouxe a paz, algo que eu não tinha, que eu nunca tive, sem saber ele me trouxe a paz. Quando eu saí da reunião, eu tinha umas guias que eu usava da Casa dos Encostos, que eu tinha, que ninguém podia tocar. A primeira coisa que eu fiz foi arrebentar aquele, rasgar e jogar fora. A minha primeira noite, quando eu voltei para casa, foi maravilhosa. Eu dormi a noite inteira e eu senti paz, eu senti a felicidade. Eu queria poder falar para todo mundo, gente, vai lá naquela igreja, aquela igreja não é aquilo não que eles estão falando, é mentira, é tudo mentira. Diferente dos locais que eu ia, que eu tinha consultas que eu pagava caríssimo, ou na Casa dos Encostos que eu pagava caríssimo, na Igreja Universal eu não paguei nada, absolutamente nada. Eu não tive mais depressão, não precisei mais recorrer a nenhum tipo de remédio para ficar bem, muito pelo contrário. Agora eu sinto uma felicidade, uma paz que dinheiro nenhum no mundo paga. E essa paz, ela atinge a todos que estão ao meu redor, né? Marido, trabalho, pessoas que eu lido no dia a dia, clientes, né? Porque eu, por exemplo, em paz, eu consigo passar paz para outras pessoas também. E eu que achava que o Templo de Salomão, quando eu vi construindo, era um desperdício, hoje eu vejo como o melhor lugar do mundo. É um lugar que me ensina, é uma faculdade. Isso sim é uma faculdade, porque eu vejo que ali eu aprendo, a cada reunião que eu vou no templo, eu vejo o quanto eu aprendo a buscar a Deus, a falar com Deus. E eu gostaria de agradecer imensamente à Igreja Universal, ao Bispo, os profissionais que trabalham para colocar a programação em dia, todos os profissionais e colaboradores que
que devem ser inúmeros, que é para salvar a pessoa que está ali, enferma. E agradecer à igreja, que é o hospital que me curou, que se hoje eu estou aqui, foi graças à igreja, graças à programação e graças a todos que contribuíram para que aquela informação chegasse até mim e eu fosse até a igreja. Sabe, Andréia, doutora Andréia, eu fico muito feliz, felicíssimo, extremamente feliz por vê-la dando seu testemunho e que você alcançou aquilo que um dia eu alcancei também e que agora só quer dar para outras pessoas, como a outra doutora Eliceia, médica, que está dando para outras pessoas aquilo que ela recebeu. Mas a sua gratidão não é para comigo, não. Não é para comigo, não. Eu sou apenas um instrumento, como tantas outras pessoas, os meus colegas, os conservos, todos os que trabalham na Igreja Universal do Reino de Deus, estão procurando despertar a fé inteligente. A fé inteligente é aquela fé que pensa, é aquela fé que avalia, é aquela fé que analisa, que pesa. É aquela fé que a pessoa tira suas próprias conclusões, não engole sem primeiro mastigar, não. Ela mastiga. A pessoa aprende essa fé na Igreja Universal porque o espírito da fé está em nós, é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo que dá essa fé, é o Espírito Santo que fala. É a voz do Espírito Santo que falou através de nós e que fala através da senhora também nesse testemunho belíssimo que a senhora deu. E essa é a realidade. Quando a pessoa ouve a voz de Deus, aí a voz da depressão, por exemplo, aquela voz que dizia para a senhora se matar, se jogar lá do 9º andar, ora, aquela voz é do inferno, mas a outra voz, a voz de Deus, essa dá vida, traz vida. Não é a voz de religião, não. Não é a voz da religiosidade, não. Não, é a voz da fé. A voz da fé inteligente. Quando a pessoa coloca sua inteligência na palavra de Deus e prova essa palavra. Como é que eu vou saber que a Bíblia é a palavra de Deus? Eu fiz essa pergunta um dia para Deus. Senhor, como é que eu vou saber que essa palavra é tua? Que ela não foi criada pelo homem? É simples. O Espírito Santo falou, prova. Prova a minha palavra. E eu provei e vi o resultado. É isso que nós queremos que você aprenda, amiga. Prove a palavra de Deus. Prove a Sagrada Escritura. E você vai ver quanto tempo você perdeu sofrendo de forma inútil. Graças a Deus. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces que o mel e o destilar dos favos. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. São mais desejáveis
doces que o mel e o destilar dos favos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces que o mel e o destilar dos favos. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces que o mel e o destilar dos favos. Imagine o que é ter tudo e todos contra você. Imagine saber que os seus sonhos despertam o ódio de muitos, a ponto de tramarem querendo ver o seu fim. Eu sei o que é isso. Eu fui perseguido, mas não vencido. Fui atribulado, mas nunca desanimado. Fui caluniado, mas não abalado. Com as pedras que me lançaram, eu ergui um altar. Por isso, forte sou diante de tudo. Não importa o que pensam, quando sei que meu Senhor está comigo. Podem falar. Pois é, você vê, esse é um teaser do filme Nada a Perder 2. Vocês que assistiram o 1, agora vão ter oportunidade de assistir o 2, que vai começar agora no dia 15. E é interessante porque, é claro que se fosse contar tintim por tintim, teria que ter no mínimo uns 10 filmes, no mínimo, porque o que nós enfrentamos, vocês, por exemplo, que enfrentaram N preconceitos que a mídia impôs, colocou na cabeça de vocês, e hoje vocês ficam lamentando o tempo que perderam dando ouvidos à mídia. Então, no filme, nós passamos para as pessoas um pouco daquilo que nós sofremos, os preconceitos e as perseguições, e as injustiças e as calúnias. Mas tudo que nós passamos foi graças a Deus pela permissão do Espírito Santo. Porque todas as perseguições, todas as mazelas, todas as injustiças, todas as calúnias, todo o ódio pelo qual fomos vítimas, só serviu para o meu bem. Vou dizer para você uma coisa, minha amiga e meu amigo. Você já teve barata na sua casa? Tem barata na sua casa? Então, quando a pessoa tem barata em casa, ela compra remédio e coloca, e as baratas somem. Mas, passado um tempo, as baratas voltam. Por quê? Porque aquelas baratas que o remédio matou, elas deixaram óvulos e nasceram outras baratinhas. Só que aquelas baratinhas que nasceram, as novas baratinhas, elas já nasceram já imunes ao remédio. Então, aquele remédio que matou a mãe, a avó,
a tataravó da barata, já não funciona para os netinhos, bisnetos, nada disso. Então as baratas voltam. Então aquele remédio chega a um ponto que não tem mais efeito. Exatamente isso que aconteceu comigo. Perseguições, calúnias, injustiças, infâmias. É por isso que eu fico rindo aqui. Eu não estou rindo das pessoas, não. Quando eu rio aqui, é porque eu me sinto assim, felizardo, porque Deus permitiu todas aquelas tribulações para me fortalecer, minha amiga e meu amigo. As tribulações, as lutas, as injustiças, as perseguições, as maledicências, minha amiga, são para o nosso bem-estar. Foi por isso que Jesus disse: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, perseguirem, difamarem, etc. Porque é grande o vosso galardão nos céus. Olha só que galardão me espera lá no céu. Graças a Deus. Agora, é fácil? Na hora da tribulação? Não, não é fácil. Agora, não me julgue assim, um herói da fé. Nada disso. Nada disso. Porque se eu pudesse fugir, eu fugiria. Desculpa falar isso. Eu fugiria. Eu desertaria, mas eu não podia fugir, porque qualquer lugar do mundo onde eu ia, tinha lá repórteres que ficavam em cima, buscando, futucando, cutucando, buscando, sabe, pelo em ovo. Mas tudo que nós passamos para o nosso próprio bem-estar. Porque hoje, depois que passamos o que passamos, nós tivemos a experiência, a paciência, nós aprendemos a esperar, a confiança, confiar em Deus. Enfim, nós fomos crescendo, amadurecendo na fé. Ainda não cheguei lá, mas nós estamos a caminho e bem firmados. Então, qualquer maledicência, qualquer preconceito, qualquer inferno que venha, nós estamos prontos para resistir. Por quê? Porque fomos vacinados. Nós tivemos o antídoto contra todo o mal do inferno. E o diabo sabe disso. Muito bom. Vale a pena ver novamente esse teaser, inclusive a música muito bonita, essa música belíssima que foi feita para o filme, que a Cristiane fez a criação dela. Vamos assistir, por favor, novamente. Imagine o que é ter tudo e todos contra você. Imagine saber que os seus sonhos despertam o ódio de muitos, a ponto de tramarem querendo ver o seu fim. Eu sei o que é isso. Eu fui perseguido, mas não vencido. Fui atribulado, mas nunca desanimado. Fui caluniado, mas não abalado. Com as pedras que me lançaram, eu ergui um altar. Por isso, forte sou diante de tudo. Não importa o que pensam, quando sei que meu Senhor está comigo. Podem falar. Meu nome é Suzana. E eu fui afastada da Igreja Universal durante 15 anos, né? Eu tinha 15 anos de idade quando eu resolvi virar as costas, né, pro altar. E fui iludida por esse falso brilho, né, que tem no mundo. Eu era muito jovem, então via os colegas saírem, curtir baile, beber. E eu queria aquilo, queria conhecer aquilo. E foi a pior atitude que eu tomei na minha vida, né? Porque eu sofri muito. Eu fui muito humilhada, nada na minha vida dava certo. Então eu decidi casar. Saí de casa para morar com uma pessoa
E com essa pessoa eu fiquei 7 anos, achando que eu ia me dar bem, achando que eu ia conseguir tudo que eu queria, que eu ia ser feliz. Agora eu vou ter minha família, então agora eu vou ser feliz. E eu sofri muito, eu fui muito humilhada e foram praticamente 7 anos de sofrimento, né? Para ter uma ideia, eu fiquei pesando 38 quilos. Eu emagreci muito, então as pessoas viam estampado, né, na minha face o quanto eu sofria. Então eu decidi dar um basta naquilo. Falei, quer saber, eu vou acabar com esse relacionamento, porque aí eu vou encontrar outra pessoa e eu vou ser feliz, né? A ideia é essa, não deu certo? Então vamos partir para outra, né? As pessoas pensam muito isso. E isso também é uma falsa ilusão, né? Na realidade, não é bem assim que funciona. Então eu comecei a ter outros envolvimentos com outras pessoas e eu não conseguia, nada me saciava, nada. E daí eu conheci as drogas, conheci os vícios, né, a prostituição, e a tendência era só piorar e nada dava certo na minha vida, nada. Às vezes eu chegava nos lugares e falava, o que eu tô fazendo aqui? Me envolvia com pessoas da pesada, pessoas armadas. Aonde eu estava tinha gente armada, os carros que eu andava só tinha gente armada, só me envolvia com gente perigosa. Então por várias vezes eu tive que sair correndo de lugares assim para não ser morta, né? No caso, facções rivais, e aí era uma tristeza muito grande, e eu queria saciar, né, a minha alma, a vontade da minha alma, eu queria ser feliz, e nada daquilo adiantava. Aí foi quando a minha mãe resolveu me fazer um convite de assistir o filme, né, Nada a Perder. Eu nem queria ir no começo, mas eu falei, vamos no cinema. E aí fui, e quando eu cheguei lá, que eu comecei a assistir, ali Deus já começou a fazer a obra, porque é impossível você não se emocionar nesse filme. É fé que o Bispo Macedo ele passa, principalmente naquela hora que ele estava preso, né, que ele poderia ter desistido ali, mas aí todos, né, se reuniram, oraram, foram até na frente da penitenciária, que é quando começa a tocar aquela música, né, eu sou contigo, não temas, eu sou teu Deus, eu sou o seu amigo. Aquela parte ali me tocou muito, né? Meu Deus, é o meu amigo, é verdade, meu único amigo é Deus, não tem mais ninguém, porque na hora do aperto, né, é só Ele mesmo, mais ninguém, não tem amigo, não tem ninguém que vai chegar e vai poder me ajudar, porque é a dor da alma, né, é o sofrimento. E eu vi uma parte também que o bispo, ele se desfez de um relacionamento, ele se desfez de tudo, né, para poder se lançar até o altar. Então eu decidi voltar e me batizei nas águas, fui batizada, né, no Espírito Santo, graças a Deus, e hoje em dia eu não preciso de mais nada a não ser o Espírito Santo. Hoje em dia eu tenho o Espírito Santo, eu posso falar que eu sou feliz, né? Graças a Deus, a minha vida financeira, meu casamento, né, que eu também fui abençoada. Então hoje eu tenho a minha família. E eu tenho certeza que é só o começo. E foi a melhor coisa que eu fiz. Eu só tenho a agradecer. E eu também vou convidar outras pessoas, com certeza, para poder assistir esse filme, porque a mensagem que passa nesse filme é muito forte. É impossível a gente não ser tocada. E eu só tenho a agradecer. Best-seller polêmico com mais de 3 milhões de exemplares. Orixás, Caboclos e Guias, Deuses ou Demônios, de autoria do Bispo Edir Macedo, relata histórias marcantes de pessoas que serviram e foram iludidas por espíritos malignos. No próximo dia 2 de agosto, em uma Universal, o grande relançamento do livro Orixás, Caboclos e Guias, Deuses ou Demônios. Meu nome é João Batista, né? Tenho 44 anos e na minha adolescência eu sofri muito. Por quê? Porque já com 12 anos de idade eu comecei, né, a fumar cigarro, a frequentar baladas. Eu já comecei a cheirar cocaína
Na cocaína já não estava dando mais nada, porque cada vez mais o vazio que eu sentia dentro de mim era mais forte do que essa substância. Foi onde eu conheci o crack. Aí já comecei a furtar dentro de casa, pegar as coisas da minha mãe, das minhas irmãs. Quando não teve mais nada para me roubar de dentro de casa, aí foi aí que eu me envolvi com crime. Comecei a fazer os pequenos furtos, né? Como roubava televisão, videocassete, trocava tudo de droga. Aí eu aprendi a dirigir, já comecei a furtar carro, aí já comecei a roubar a mão armada. Acabando o dia eu fui fazer um assalto, e nesse assalto aí eu fui preso. Foi onde que lá dentro, que eu me recordo que de tanto eu sofrer, de já não aguentar mais, eu fiz uma oração a Deus. Eu falei, não foi uma oração sofisticada, não foi uma oração bonita, não foi nada, só falei assim para Deus. Eu falei, meu Deus, me dá só mais uma oportunidade, só não precisa me dar outra, porque eu não aguento mais. E foi ali que Deus sorriu para mim, e Ele me deu essa oportunidade que ali mesmo, ali eu tive um encontro com Deus, né? Ver os obreiros do presídio fazendo trabalho ali, eu participando das reuniões. Eu jejuei durante 21 dias. Foi uma guerra, foi uma luta para vencer o vício, né? Do cigarro que eu ainda tinha. Eu tive que tomar uma decisão, porque quando eu pertencia à facção, eu tinha que colocar ela em primeiro lugar. Porque pai, mãe, filho, família. Fui lá e falei, pessoal, a partir de hoje eu estou entregando a minha vida para o Senhor Jesus, né? E abri mão de tudo, fui me preparando. E ali, quando eu cumpri o meu voto com Deus, né, que eu me recordo, que o Bispo Macedo falou, você que está aí, você pode estar aí atrás das grades aí. Mesmo você, sua cadeia pode ser 500 anos, é inesquecível. Porque ali, Deus, Ele me transformou por dentro. Ele tirou aquele vazio que eu sentia. Eu recebi o Espírito Santo, que foi através desse voto e do livro que o Bispo Macedo nos ensina nos passos de Jesus, ali nos preparar para receber o Espírito Santo. Eu dava ouvido porque as pessoas me diziam. Eu só dava ouvido à voz do Espírito Santo. Hoje eu sou uma pessoa completa, sou uma pessoa realizada. Porque independente de qualquer situação, eu sei que Deus, Ele está comigo. Hoje, né, eu sou forte, graças a Deus, para dizer não para as drogas, para dizer não para os convites que eu sempre recebi depois que eu vim da cadeia. Não, vou te colocar nisso daqui, naquilo outro, você vai ganhar. Não quero. Hoje a minha vida é com o Senhor Jesus. Hoje a minha preocupação maior é com as almas, é com as pessoas que se encontram no vício, que se encontram presas. Tanto é que hoje eu faço o trabalho do presídio, tanto o externo como o interno. E hoje, graças a Deus, a minha felicidade maior é que eu tenho a maior riqueza dentro de mim, que é o Espírito Santo. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará que o teu pé vacile. O Senhor é quem te guarda. Não dormirá o guarda de Israel. Ó meu Pai querido e amado, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Porque o Senhor nos deu a tua voz, a tua palavra, a tua lei. Porque o Senhor fala com os humildes que têm ouvidos e que ouvem e querem ouvir e buscam ouvir a tua voz. A voz poderosa do Senhor, a voz que trouxe à existência as coisas que não existiam.
O Senhor também, com essa mesma voz, traz à existência uma vida que não existe, que está desperdiçada dentro de um presídio, ou num hospital, ou numa clínica, ou mesmo livre, dentro de casa, num barraco, numa comunidade, ou mesmo num palácio, onde quer que o Senhor esteja, meu Pai, e que a tua voz é ouvida e correspondida e obedecida, então essa voz traz à existência uma vida nova. Ó poderoso de Israel, abre os olhos dessa gente para que ela possa entender isso, porque é simples para nós, mas tem sido difícil para aquelas criaturas, especialmente por conta do orgulho, da prepotência, do achar isso, achar aquilo. Ó meu Senhor, fala àqueles que são humildes, àqueles que estão perdidos e que dizem, meu Deus, me oriente, eu não sei o que fazer da minha vida, eu não sei mais o que fazer. Para todos os lados que eu corro, eu me sinto perdido, eu não me acho. Então, meu Pai, que essa voz venha falar com essa criatura, essa voz poderosa que é o Teu Espírito dentro de nós, essa voz chegue até essa criatura que me ouve neste momento e ela seja livre. Pela Tua voz, meu Pai, que é poderosa, ela faz quebrar as barreiras, os impossíveis, curar os doentes incuráveis, libertar os oprimidos pela depressão. Ó poderoso de Israel, faça algo grande na vida dessa criatura que me ouve neste momento, por conta do Teu glorioso, magnífico nome, Senhor Jesus Cristo, eu te peço e agradeço, e quem crê diga amém, graças a Deus. A quem livrei do abismo, do lugar mais longínquo da terra. Eu disse, Tu és meu servo, eu te escolhi. Não temas, porque não te rejeitei. Eu sou contigo, não temas, nem te espantes. Minha amiga e meu amigo, assim como Deus é comigo, Ele é com você também. Qual é a diferença entre nós? É que Ele fala, eu ouço, obedeço. E você ouve a voz dele, Ele fala com você, mas você não obedece, então. Então não há casamento, não há negócio, não há acordo. Mas se você quiser ouvir, se você quiser obedecer, a voz está aí. Ele é contigo, mas você tem que ser com ele também. É ou não é? Não basta ele ser com você sem você ser com ele. É ou não é? Não esquece disso, não. Onde quer que você esteja, ele é contigo aí agora. Basta você falar com ele. Eu sou contigo, ó Deus. Eu também sou contigo. Eu te aceito. Eu me entrego. Toma a minha vida. Deus abençoe. Amanhã estaremos aqui às 9 horas em ponto pelo Facebook e também a mídia em geral. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Até lá. Eu sou teu Deus, eu sou